Fala, gente, sejam bem-vindos então à terça-feira. Vamos que vamos, conversando sobre a lição. Então, essa semana gostaria de estar mandando um abraço, meu amigo, para a Vitória Silva, porque ela mandou um comentáriozinho aqui nos nossos vídeos aqui. Gente, por favor, continuem com esse trabalho lindo. Jesus ama vocês. Aí, até minha mãe comentou o vídeo aqui também nos comentários aqui. E mandei um abraço pra você, minha amiga, aqui nos comentários. Então, obrigado por você estar aqui assistindo conosco e mandando um abraço pra mim e pros convidados aqui também. Tenho certeza que a lição desse trimestre foi muito legal e vocês aprenderam muitas coisas junto conosco aqui. E aprendemos juntos, né, meu amigo? Sem dúvida. Com certeza esse assunto maravilhoso. E você tem que ir agora na descrição do vídeo, porque não basta somente clicar aqui no sininho, curtir, compartilhar. A gente aqui faz outros materiais. Nosso projeto Online com Deus fazemos a cruzadinha sobre a palavra do momento hipertexto. O nosso convidado aqui da semana, inclusive, o Rafael, ele falou que ele estuda a lição dos adultos, né? Você não tem costume de estudar a lição dos jovens. Mas o momento hipertexto que a gente vai se tratar amanhã, a gente faz uma cruzadinha sobre o que nós estamos conversando aqui. Legal. Então, nesse grupo que eu estou falando para vocês entrarem no WhatsApp, nós mandamos esse material lá dentro desse grupo. Então, vocês não vão perder o que nós elaboramos para vocês aqui, para conversar com os seus professores aí dos jovens na Escola Sabatina, que a Escola Sabatina, cara, é muito legal e a gente aprende coisas maravilhosas e especialmente sobre Jesus e os discípulos também, que é o assunto de hoje. Então abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo João 20, o versículo 20, que diz assim, hein? E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Meu amigo, aqui, João 20, Jesus está aparecendo aos seus discípulos. E gostaria de perguntar como é que foi a aparição de Jesus. Eu acho que alguém ficou meio que assustado aqui nessa brincadeira. Essa é uma pergunta muito boa, né? Eu acho que a gente nunca para pensar como foi o momento que antecedeu aquele momento onde ele chegou, apareceu, todos olharam para ele, né, tiveram dúvidas se realmente era ele, né, que a gente vai falar um pouco mais, mas eu acredito que ele simplesmente apareceu, né, ele já estava num momento em espírito, né, então eu acredito que simplesmente Jesus apareceu no ambiente. Qual é a sua opinião, Luan? O que é que você acha? Cara, eu imagino cena de filme, tipo fantasma atravessando as paredes, ele chegando na miúda, sentando lá, e se lembra que os discípulos estavam escondidos, com medo de que a galera ali, né, os romanos, descobrissem eles e fossem levados também à morte, porque eles serviam a Jesus. Sim. E ali Jesus chega na miúda, senta ali, fica só quietinho, escutando eles conversando. Aí do nada ele se revela ali pros caras. Só Jesus poderia saber onde eles estavam, né? Então isso deve ter vindo à mente deles também, né? Com certeza. De confusão na cabeça. Nesse momento eles tomam um susto danado. A princípio eles não acreditam, né? Até então aqui no versículos anteriores que eu falei, Jesus fala, né? A saudação, que a paz esteja com vocês. E somente com Jesus mostrando então as marcas que ele recebeu. Então com certeza a Bíblia fala que das marcas da mão e do lado dele, né? Que ele foi furado com a lança. Mas com certeza também a sua cabeça estava zoada, né, por causa dos furos com os espinhos que ele acabou recebendo. Então, mano, com aquelas evidências da prova na cara deles, era impossível eles não acreditarem. Lê João 20, 25. Fala um pouco agora, trazendo o contexto de Tomé, né, a parte que a gente falou no começo das tirinhas, né, da incredulidade, do ceticismo da fé. Vamos seguir nessa linha. Lê, por favor, João 20, 25. Né? Exato. Então, o que acontece? Tomé não estava nessa reuniãozinha que Jesus apareceu a princípio. Aí ele volta, né, para o ciclo dos discípulos quando Jesus já tinha saído. Aí os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele e ali não puser o dedo realmente comprovando, né, que passou a mão ali, e não der a minha mão no lado dele, de modo nenhum eu vou acreditar.
Tomé literalmente falou assim: eu quero a prova aqui na minha frente. Quem dera, né? A gente pudesse falar para Jesus: Jesus, vem aqui agora, se mostre, revele aqui na nossa frente. Tomé teve o seu pedido, cara, satisfeito naquele momento. Então Jesus, num determinado momento ali, aparece para ele. E eu gostaria de estar perguntando sobre essa atitude de Tomé, né? Porque a princípio, né, você comentou essa palavra, ceticismo da fé. Por que ele fez isso? Por que ele realmente queria comprovar com seus próprios olhos, cara? Acho que a gente pega essa história num contexto único, né? Inclusive porque Jesus logo falou: bem-aventurado aquele que crê e não vê, né? E a gente pega só essa parte da história e esquece de definhar um pouco o restante, tirar nos detalhes. Então, a história de Tomé é muito mais importante do que simplesmente achar que a gente tem que crer em tudo que a gente não vê, né? Então, principalmente hoje em dia com as redes sociais, né? A gente tá cheio de especialista aí de tudo. Então, é importante que isso traga um incentivo para que a gente questione, né? Paulo fala sobre os bereanos, eles voltavam para casa e examinavam as escrituras para poder saber se tudo que eles tinham ouvido eram verdadeiros. Então, existe um exemplo aqui e que hoje a gente tem muito acesso à informação. Então, hoje, esse exemplo de Tomé traz uma possibilidade para o cenário que a gente vive muito grande, que é hoje você tem a Bíblia, você tem o Google, você tem livros, você tem especialistas de verdade que trazem, né, a palavra e vários contextos para que você busque o que realmente aconteceu. Né? Então, a gente tem que tirar a trava e achar que ter dúvidas, né, às vezes ser cético em relação a alguma coisa é um problema. Pelo contrário, você ter um pouco de dúvida é saudável. O que não pode acontecer é não aceitar as respostas. Então Tomé teve dúvida, mas quando ele questionou a Cristo e Cristo mostrou a resposta, ele aceitou. Então é importante que a gente seja cético para buscar a realidade, mas assim que a gente tem a resposta, a gente consiga usar o discernimento que Deus dá para poder aceitar a verdade. E ele fez realmente certo. E eu, de verdade, Rafael, se eu tivesse naquele contexto, eu teria sido Tomé também. Especialmente eu, por ser da área das exatas, né? Eu gosto de ver as coisas acontecendo na minha cara. Então, tipo, mano, se não tá acontecendo ali, se a exata não tá batendo o que eu calculei, então, pra que aquilo tudo? Então, tipo, pra mim não tem sentido, entendeu? Então eu gosto também, eu entendo a situação dele, e ele fez certinho. Vou comprovar pra ver se realmente é isso que eles estão falando. E vendo então, com a prova na cara dele, ele não pôde então negar isso, mas Jesus, mesmo com essa dúvida dele ali, ele acabou dando uma alfinetada em Tomé, no versículo 28. Se a gente continuar em João, no versículo 28, a gente vai encontrar um pouco da resposta de Jesus para Tomé. Por favor, Luan. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, meio que Jesus estava falando ali: rapaz, se você que tá aqui na minha frente, você não tá crendo, aí fica difícil, né? Tipo assim, né? Ele falou isso com Tomé. E eles tinham naquela época a presença de Deus, né? Eles tinham Jesus cara a cara, mas hoje nós não temos. Os dias atuais hoje, eu acho que cada época teve a sua coisa boa, porque com certeza naquela época eles não tinham a Bíblia, né? Se lembram que a Bíblia ficava mais para os líderes religiosos, né? O pessoal, a população toda não sabia ler direito, somente os líderes religiosos tinham acesso aos escritos e manuscritos da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. Eles mesmos estavam ainda fazendo o Novo Testamento. Hoje a gente tem bastante acesso à informação, né? E se alguém passa aqui e te chama, você vai acreditar? Sem conhecer? E você consegue pesquisar. Você tem Google, você tem várias ferramentas que te permitem saber o que está acontecendo. Mesmo assim, a gente não tem confiança. Pensa que naquela época as pessoas não tinham acesso à informação. Às vezes a pessoa era de um bairro ao lado e você não sabia quem era. Né? Então era difícil para eles. O contexto da época era muito difícil de simplesmente alguém chegar a falar algo e você acreditar. Então,
Tomé não era único. Se a gente notar, Pedro e João, quando Maria voltou para contar que Jesus tinha, eles também tiveram um pouco de ceticismo. Comportamento. Então a gente tem que colocar todo mundo no mesmo balaio de gato aí para entender que o ceticismo era comum naquela época, não era incomum, era bastante comum. É que Tomé foi usado como exemplo porque ele não crê, né, no que tinham contado. Mas se a gente notar, eles também não tinham crido, nem o João, nem o Pedro, né? Mas é legal que a Bíblia citou sobre o exemplo dele, porque mostra que eles também eram pessoas que nem nós. Que os exemplos que aconteceram no passado também podem se repetir hoje. E Jesus convida cada um de nós, minha gente, a hoje crer, porque se eles estiveram com Jesus naquela época e viram as coisas todas, você é muito mais bem-aventurado porque você não viu Jesus e você acredita apenas em escritos e também temos muitas evidências, né? O Espírito Santo, né, com a gente hoje. A natureza, coisa demais pra gente realmente acreditar em tudo isso, cara. Amém. Maravilhoso, então, minha gente, conversar sobre isso. Vamos orar, então, nesse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou aos seus discípulos no momento certo. No momento certo, eles viram, então, que o Senhor era o Cristo ressuscitado, o que ressurgiu dos mortos e está aqui conosco, com a Tua presença também nos dias de hoje. Que o Senhor nos ajude para que esses exemplos também desses homens do passado possam servir de exemplos para que possamos nos comportar de formas semelhantes e formas diferentes também. Como Tomé quis comprovar, que possamos hoje estudar a Tua palavra e observar cada detalhe dela, mas que também, ao observarmos os detalhes, as evidências na nossa cara, que possamos crer e acreditar no Teu querer para a nossa vida. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Luan, então é isso, né? Hoje a gente fica por aqui com o nosso estudo de terça-feira e amanhã a gente volta com o Momento Hipertexto. Uhul, até amanhã. tchau, tchau.